A outra estratégia argumentativa bastante utilizada e que eu super indico que vocês comecem a desenvolver, que vocês comecem a treinar, que vocês comecem a fazer essa percepção é a citação indireta ou paráfrase. Ela é feita por meio de paráfrase, a citação indireta. O que é essa paráfrase? É você falar com as suas próprias palavras a ideia de alguma autoridade, de algum filósofo, de algum sociólogo e dizer de quem ela pertence, a quem ela pertence aquela ideia. Você fala com suas palavras, você não precisa colocar entre aspas. Você só vai falar. É o que eu mais indico, porque isso mostra para o corretor que você compreende aquilo que o autor falou, entendeu? Você apenas não copiou aquilo que ele disse e colou. Você consegue extrair, consegue obter, consegue ter um resultado daquilo que você leu. Você consegue compreender o que é que aquele autor falou. Então, é o mais indicado vocês fazerem isso, utilizarem citação indireta na redação. O exemplo aí que eu vou ler, né, para vocês de um parágrafo de desenvolvimento que conquistou 1.000 pontos na redação do Enem de 2018, da aluna Mariana Oliveira, que ela fez uma citação indireta. Vocês vão ver aí os demais exemplos também que eu quero que vocês leiam e façam essa reflexão, façam essa leitura, façam essa análise desses exemplos que eu mostrei de citações indiretas, para vocês compreenderem e começar a colocar em prática treinando essas estratégias argumentativas. Ademais, a ineficácia de mecanismo de fiscalização do controle de dados também agrava essa problemática. Tese aí, a tese que ela vai falar no parágrafo de desenvolvimento, bem resumida, ela não argumentou, apenas ela disse por corretor, eu vou falar disso. Lembrando que ela apresentou lá na introdução isso, lembre? Então ela obrigatoriamente, nesse parágrafo agora, ela retomou aquela tese que ela apresentou na introdução para poder argumentar sobre ela agora. Aí ela diz o quê? Segundo o conceito da indústria cultural dos sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheimer, há uma massificação da cultura como forma de padronização do ser humano, como a escolha de produtos criados próprios para o mercado. Então ela faz uma citação indireta, ela diz de quem é, de quem proferiu, né, aquela ideia, de quem veio aquela ideia, e falou com suas próprias palavras aquilo que ela entendeu da fala desses dois sociólogos com suas próprias palavras. Ela parafraseou a ideia daquele autor. Aí o que é que ela fala mais? Lembrando, não posso só trazer a autoridade e não falar mais nada com o meu, não casar com o meu ponto de vista nem com o tema. Nessa perspectiva, seguindo esse viés, nota-se que a internet ela faz o uso dessa ideia, a ideia dos dois sociólogos, uma vez que muitas vezes busca introduzir no indivíduo de forma coercitiva e generalizada noções prontas que atentem às exigências dos meios de manipulação. Desse modo, a ineficácia de leis que fiscalizam e que regulamentem essas intenções, como o Marco Civil da Internet no Brasil, contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Trouxe aí uma área de conhecimento, uma estratégia argumentativa, a citação indireta ou paráfrase, relacionada com o tema. Essa área de conhecimento que ela trouxe, ela é legítima sobre o assunto, porque realmente bate com o tema, e ela é pertinente, ela é relacionada com o assunto da temática, né? Tá bem casada aí com o assunto da temática e está sendo utilizada de forma produtiva, está sendo relacionada ao ponto de vista a tese que ela trouxe aí falando dessa ineficácia de mecanismo de fiscalização. Então ela organizou as ideias dentro desse parágrafo dela, trazendo essa estratégia argumentativa, essa paráfrase, essa citação indireta, casando as ideias bem direitinho, fazendo um parágrafo bem coerente e bem coeso para
convencer o leitor do seu ponto de vista e da ideia apresentada. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Olhar os exemplos aí, perceber qual é a sequência lógica, como é que ele organiza as ideias, que é justamente vendo e colocando em prática, praticando, né, essas formas de organizar, de escrever a ideia, que nem ele fala aí. Primeiro ela fala de onde veio a ideia que ela trouxe, segundo o conceito de indústria cultural, de quem foi, dos dois sociólogos que ela fala aí. E o que é que essa ideia diz? Uma massificação do não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Qual é agora qual é a relação com o tema que eu estou falando, com o meu ponto de vista? Nessa perspectiva, ela vai lá e argumenta, traz a parte argumentativa dela, o ponto de vista, a crítica, a relação, a correlação entre a ideia do filósofo e o recorte temático e o ponto de vista dela. Então, se você começar a colocar isso em prática, em suas redações, você vai ver a diferença, vai ver como as suas ideias se organizam de forma mais coerente, mais casada, mais amarradas umas às outras. É isso, um abraço e bons estudos. E vamos lá, que vem mais de 900 pontos aí na redação do Enem de 2019.